Hoje, quarta-feira, dia 16 de março, aula de matemática. Vamos falar sobre ordens e classes na página 13 do nosso livro. Os números são formados por algarismos. Existem números formados por 1, 2, 3, 4, 5, 6 ou mais algarismos. Exemplo, temos o número 4, que é a primeira ordem. Temos o número 79, que temos duas ordens, que é a primeira ordem é o 9, segunda ordem é o 7. E temos o 863. Primeira ordem é o 3, segunda ordem é o 6 e terceira ordem é o 8. Contamos as ordens de um número da direita para a esquerda, ou seja, de trás para frente. 3 ordens formam uma classe. Para uma classe estar completa, ela precisa ser 3 algarismos. A primeira classe é a das unidades simples, e ela é formada pelas unidades, dezenas e centenas. Classe das unidades simples. Nós temos primeira ordem, de trás para frente, segunda ordem e terceira ordem. O número 863, a gente está na casa da unidade com o número 3, na casa da dezena com o número 6 e na casa da centena com o número 8. Agora, você sabia, quando colocamos 2 zeros à direita dos números, que representam a terceira ordem, eles formam as centenas exatas? Por exemplo, o número 200, o número 400 e o número 700. Eles já formam uma classe, que a gente precisa de 3 números para formar uma classe. Página 14. Atividade. Indique a ordem ocupada e a quantidade de unidade, dezenas e centenas representadas por cada algarismo. Siga o modelo. Temos o número 374. Então, temos o 4 na primeira ordem, o 7 na segunda ordem e o 3 na terceira ordem. O 4 está na ordem das unidades, o 7 na ordem das dezenas e o 3 está na ordem das centenas. Agora vamos fazer o número 926. Qual é o número que está na primeira ordem? Qual é o número que está na segunda e qual na terceira? 284. Fazer a mesma coisa que estava no exemplo. Número 2. Observe e responda. O número 947. Que algarismo ocupa a terceira ordem? 2. Segunda ordem. 3. Primeira ordem. Número 3. Agora pense e depois informe que numeral você forma quando coloca, use o quadro valor de lugar. Letra A, o algarismo 6 na primeira ordem e o 3 na segunda ordem, é o número que você formou. B, o algarismo 8 na terceira ordem, o 4 na segunda ordem e o 9 na primeira ordem. C, o algarismo 9 na primeira ordem, o 0 na segunda ordem e o 5 na terceira ordem. D, o algarismo 8 na terceira ordem, o 4 na segunda ordem e o 6 na primeira ordem. E, o algarismo 3 na primeira ordem, o 0 na segunda ordem e o 8 na terceira ordem. E F, o algarismo 6 na primeira ordem, o 9 na segunda ordem e o 5 na terceira ordem. Lembrando que é de trás para frente. Se eu falo na letra A, o algarismo 6 na primeira ordem, é lá na unidade, porque é de trás para
frente. Página 15. Número 4. Pinte o espaço correspondente ao número indicado nos balões. É maior que 300. Tem o 5 no lugar das unidades e tem o 8 no lugar das dezenas. Que número sou eu? Temos 299, 585, 975 e 316. Tem o 6 no lugar das unidades, não tem o 4 no lugar das dezenas, não tem o 7 no lugar das centenas. Temos o 536, 796, 745 e 746. É menor que 750. Tem o 6 no lugar das centenas, não tem o 8 no lugar das dezenas. Tem o 89, 781, 687 e 659. É maior que 500. É menor que 700. Tenho 3 no lugar das dezenas. Que número sou eu? Tenho 464, 637, 965 e o 690. Número 5. Observe o numeral abaixo e informe o que se pede. 678 é o numeral. Letra A. Qual é o algarismo das centenas? Qual é o algarismo das unidades? Qual é o algarismo das dezenas? Que algarismo ocupa a terceira ordem? Que algarismo ocupa a primeira ordem? 6. Continue fazendo conforme o modelo. Uma centena é 100. 6 centenas são? 3 centenas são? 4 centenas são? 9 centenas são? 2 centenas são? 7 centenas são? 8 centenas são e 5 centenas são. Um beijo para vocês e até amanhã na nossa aula de ciências.